Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, nos conectando ao alto, com o Pai, com o amigo Jesus, com a espiritualidade superior e com os espíritos encarregados de nos acompanhar nesse momento de estudos do Evangelho, da Boa Nova, trazida pelo nosso Mestre. E como bem o disse, quando duas pessoas ou mais estivessem reunidas em seu nome, entre elas ele estaria. Então, com certeza, sentiremos a presença de luz, de bondade, de amor, do querido Mestre junto de nós. E com o amparo da espiritualidade, dos mentores do nosso grupo, Miramês e sua equipe, nos assessorando, nos intuindo, quando então estaremos estudando o Evangelho de hoje, a eficácia da prece, para termos então um entendimento maior do quanto a prece nos é benéfica e quantos benefícios irá nos trazer quando oramos com sentimento. Não são o número de palavras, mas o sentimento que colocamos nela que essa prece estará nos beneficiando. E pedimos então a esses espíritos amigos, nossos protetores, o guardião de cada um de nós, que esteja presente, nos intuindo, fazendo com que entendamos com maior clareza os temas aqui que será estudado hoje e que possamos entender que essa prece, quando a efetuamos com sentimento, é o lume, é a luz que nos guia sempre para o alto, em direção ao Pai, uma estrada pavimentada, e fará com que essa jornada seja mais suave, mesmo diante dos obstáculos que venhamos a encontrar pela frente. Também aqueles irmãos nossos que não puderam participar do encontro de hoje, que sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos que serão espargidos sobre todos nós, da espiritualidade maior. Estão abertos os nossos trabalhos, e assim seja. Então, passo para ti, Fátima. Obrigada, boa noite a todos. Boa Então, eu vou noite. fazer a leitura do capítulo 7, Pedi e obtereis, a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos serás concedido. São Marcos, capítulo 11, 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus, nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los, não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, que não destrói a harmonia das leis universais,
como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imortalidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes, pela prece vos serás concedido, que basta pedir para obter. E seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê, senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos. O mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará, e não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Capítulo 25, número 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e deixa cair no chão. Roga, então, a Deus para o assistir e espera. Mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: que pensamento bom eu tive. Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas dir-se-á, por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esta vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas? Porque não se mostrou a ele para o guiar e sustentar do seu desfalecimento? Dessa maneira, ficaria convencido da intervenção da providência. Foi, primeiro, para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e se levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum, confiante no seu acompanhante.
não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, se fez reconhecer. Desculpa, senão não regresso. Aí eu vou ler de novo, tá? Tobias não teria tido mérito algum. Confiante do seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Então, no meu estudo, eu consegui uma expositora da Federação Espírita de São Paulo, a Denise Ziglio, e eu transcrevi a palestra dela e vou ler para nós, tá? A eficácia da prece. Nessa passagem que nos traz o evangelista Marcos, no capítulo 11, versículo 24, onde nós podemos compreender que aquilo que pedistes vos será concedido. Então, vamos pensar o que será que nós estamos pedindo para que as nossas preces elas sejam alcançadas. Elas tenham eficácia e o resultado que nós desejamos, o nosso foco, antes de mais nada, é agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, e isso é a nossa primeira prece de agradecimento. Mas nós sabemos que as leis de Deus são justas e imutáveis, eternas. Deus não pune e não castiga, mas Ele nos dá toda liberdade pela sua própria lei de fazermos escolhas. Nós temos o livre-arbítrio e o nosso pensamento, ele é um dínamo, ele tem uma força mental. Então, quando nós pensamos, nós irradiamos, nós vibramos. Então, nesse sentido, aqui, abençoada reencarnação que nos proporciona oportunidades das nossas escolhas, e as escolhas que nós fizermos, nós seremos responsáveis, porque nós somos os donos, os autores do nosso destino. Então, Deus sabe, sim, tudo aquilo que nós necessitamos, e Ele não nos desampara, e, entretanto, Deus também, Ele é muito generoso conosco, quando Ele possibilita a cada um, pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, de alcançar aquilo que almeja, seja no campo da matéria, seja no campo moral e espiritual. É então que nós estamos pedindo como fazer a prece, como atingir essa cura, para que nós sejamos atendidos. E aqui, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, ela vem nos dizer que nós temos no nosso reservatório íntimo reservas morais que nós nem imaginamos. Então, muitas vezes, diante do desafio que a vida nos apresenta, nós encontramos, e é isso que nós temos que pedir: força. Força para nós superarmos as vicissitudes e desafios da vida de toda ordem, quando a dor vem bater a nossa porta, quando a esperança ela se esvai, a tristeza ela também vem nos abalar, mas Deus nos conduz pela prece, essa comunhão, esse contato com o alto, quando nós abrimos o nosso coração. Nessa música, é uma musicalidade que é a nossa prece, porque a música atinge os acordes mais elevados da espiritualidade. E Deus, certamente, nos dará no tempo dele, não no nosso tempo. Ele atenderá às nossas necessidades de acordo com aquilo que nós temos que passar, que nós precisamos passar. Porque hoje nós compreendemos, à luz da doutrina espírita, que nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui para sermos tarefeiros na seara do Mestre Jesus. E a prece, esse recurso terapêutico, ela nos possibilita.
Então, não existe a fatalidade quando nós temos a liberdade de escolher o caminho, a porta que seguir. Essa porta ou aquela porta estreita, do trabalho árduo, das nossas obras edificantes, dos nossos bons pensamentos, como atingirmos o alto se nós temos aqui um canal obstruído pelos nossos sentimentos, pelas nossas imperfeições morais. Ainda mais nós temos que ficar sempre vigilantes, porque o Mestre nos disse: vigiai e orai. E nós nos lembremos que Chico Xavier, cujo autor espiritual, Emmanuel, vem esclarecer que todos os momentos de dificuldades que passava, ele encontrava na prece esse caminho de luz, essa escada que nos leva até o alto, nessa conexão. Mas para Deus, o que importa é a nossa intenção. Não precisa necessariamente ter um local específico ou nós termos palavras especiais, respeitando-se todas as crenças de todas as religiões. Mas o importante para Deus é a sinceridade dos nossos pedidos, é aquele momento nosso íntimo, particular, onde vamos conversar com Deus e a espiritualidade maior. Então, por que que nós temos que pedir com eficácia o que queremos assim? Nós obteremos a coragem. Nós temos que saber que ter muita coragem, coragem para examinar a nós mesmos, ouvindo a nossa própria consciência, que jamais não nos engana quanto ao rumo que nos compete a seguir. Coragem também para que nós possamos compreender e superar as dificuldades do nosso caminho. Todos estamos aqui nessa escola reeducativa, nesse cenário que apresenta conhecido como Terra, para aprendermos uns com os outros. Então, a coragem também para examinar com maior civilidade, sem culpa, mas com arrependimentos daquilo que nós podemos corrigir, compreender o outro e sermos compreendidos pelo nosso próximo. Pedimos para nós, para o próximo, aquele que está aqui e para aquele que se encontra na pátria espiritual. Nós temos também que saber que a paciência, quando nós rogamos paciência, essa ciência da paz, para não nos entregarmos ao desânimo diante das nossas fraquezas, e em vigilância, mas, sobretudo, resignação. Não é ficarmos de braços atados, não indignarmos diante daquilo que não pode ser mudado, mas aquilo que pode, nós temos, devemos empenhar a nossa força e toda a nossa sustentação moral. E assim como um feixe de luz, certamente as nossas rogativas chegarão até Deus, e Ele nos banhará com a luz do conhecimento, nos inspirará a nossa intuição hoje e sempre, e que nós possamos, pela misericórdia divina, seguirmos o nosso caminho, sabendo que esse recurso da prece, e à medida em que nós soubermos e nos direcionarmos, também o caminho do bem, que Jesus nos envolva na sua luz, graças a Deus. Esse aqui foi o vídeo que eu assisti, né? E eu, e eu gosto de pegar, né, algumas definições também na internet, que eu acho assim, bem interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, a eficácia da prece é abordada de forma a explicar o poder da oração e como ela afeta o indivíduo e o mundo espiritual. A prece não é vista como um mero pedido, mas como uma manifestação de fé, um ato de comunicação com Deus e com o plano espiritual, que pode trazer auxílio, inspiração
e fortalecimento para quem a pratica. Quais os benefícios da prece, segundo o Espiritismo, quando feita com convicção e sentimento genuíno? A prece tem o poder de elevar o espírito, promover a introspecção e trazer a serenidade necessária para enfrentarmos os desafios da vida material. A prece cumpre ainda outra função, a da caridade. Caridade para com quem queremos ajudar, encarnado ou desencarnado. E podemos fazê-lo dirigindo nosso pensamento até eles e atraindo as forças do bem que atuarão de acordo com as necessidades de cada um. E qual é uma prece espírita simples? Uma prece espírita simples pode ser uma prece espontânea e sincera, onde você expressa seus sentimentos e necessidades a Deus e aos espíritos protetores, buscando auxílio, orientação e conselho. Não há regras rígidas. A prece deve partir do coração e ser feita com honestidade. Quais são os benefícios da prece do Espiritismo? A prece não evitará os sofrimentos, nem impedirá que experimentemos os testemunhos que nos cabem. Contudo, nos facultará melhor enfrentá-los e superá-los com alegria e gratidão. A prece pode ser comparada a uma ponte de energia luminosa, ligando a margem do ser ao sublime mundo dos seres superiores. É essa a minha contribuição de hoje. E eu quero só falar uma coisinha que eu estava comentando com o Daniel e a Kátia, né, no início. Eu estava fazendo um tratamento de pneumonia bem nessa semana, né, que eu estudei sobre a prece e fez muita diferença no meu tratamento. Todo esse material que eu li, que eu tive mais conhecimento profundo, né? Então, ontem eu fiz uma tomografia e estou curada, graças a Deus. Obrigada. Obrigado, Fátima. Obrigado pelos textos que você leu, pela tua experiência também, né, na prece, na tua melhora. Claro, uniu a parte espiritual com a material, né? Trata sempre os dois juntos. E é interessante, eu estava lembrando de duas histórias. Até uma eu estava contando antes sobre mim, sobre como a gente tem experiências reais, assim, quando algumas coisas acontecem, né? Eu estava vendo uma história do Divaldo, hoje de tarde. Divaldo do Chico. Divaldo, nesses últimos tempos dele agora, quase em final de jornada, ele disse que ele estava se sentindo muito mal, fraco, assim, que ele já não conseguia levantar. E deu na internet daí sobre a doença dele. Foi agora esse câncer que ele teve, né, foi de bexiga. E ele estava assim prostrado já, que ele achou que ia desencarnar. E ele ia desencarnar. Joana de Anjos disse para ele que aquele era o momento que ele ia desencarnar. Então, quando a população soube que ele estava assim, começou muita gente que ele conhecia e que ele não conhecia começaram a orar. Diz que de repente ele começou a ver uma luz verde que invadiu todo o ambiente, assim, algo esverdeado, e ele começou a aspirar aquilo, assim. E aquilo ele sentiu que era as preces que eram enviadas para ele. E ele começou a aspirar, aquilo começou a se sentir melhor. E daí, de repente, Joana de Anjos se fez presente ali no ambiente e disse para ele que eles tinham feito um confábulo lá entre os espíritos e iam dar mais uma moratória para ele. Deram mesmo. Eu não lembro, mas não foi muito longa, né? Mas aquele momento que ele estava prostrado ali, que ele sentiu que as forças estavam indo embora, era o desencarne, que o Joana de Anjos já tinha dito para ele se preparar. Então ele conta desse tom esverdeado, dessas luzes, que eram todas as preces que enviavam para ele. E ele aspirava aquilo. Então, aí entra aquela história que eu estava contando também sobre o meu bichinho de estimação, né? E outra do Chico. É interessante que
Eu fui passando alguns vídeos e me veio esses 2 vídeos exatamente que serviam para hoje, né? O Chico, disse que aos 32 anos, ele estava prestes a desencarnar, ele estava muito doente. E aí ele estava mal, se sentindo mal, já estava também em estado assim bem próximo a desencarne, vamos dizer assim. E ele chamou Emmanuel. O Emmanuel disse: eu não posso, eu tenho uma reunião agora. Até eu estranhei aquilo, como que Emmanuel se recusou, né, a atender o Chico? E o reunião disse que não, ele tinha uma reunião, não podia, no mundo espiritual. Ele chamou, agora eu não lembro se foi Meimei, Maria Dolores, a Sheila, eu não lembro qual desses espíritos femininos que ele psicografava. E perguntou para elas: não, eu não posso, eu tenho uma reunião com o Emmanuel agora também. Não podia atender. E aí Chico ficou apavorado, assim, né? De repente se manifestou Bezerra de Menezes para ele. O que foi, meu filho? O que está havendo? Ele disse: eu estou muito mal, eu vou desencarnar. E aí conversaram ali, o Bezerra de Menezes, naquela calma, naquela paciência dele, sentou do lado dele, botou a mão no peito dele, assim, e fez uma oração. Ele sentiu uma luz, assim, na mão do Bezerra de Menezes, e, e foi passando aquilo tudo que ele estava sentindo. Aí ele disse assim, ele durou mais 60 anos depois daquilo. Então, olha o poder da prece, né? E daí eu estava contando a história da minha cachorrinha, né? Eu não, acho que nem todos estavam presentes, que ela andou passando mal esses dias, eu levei no veterinário, que ela parou de comer, assim, e a veterinária me deu a notícia que ela está com câncer, um rim já está tomado e parte do baço. E ela disse assim, se fizer a cirurgia, talvez dure 2 semanas, talvez 2 meses, porque a gente não sabe se não atingiu outros locais. Eu disse: não, então deixa ela ir para casa, morrer em paz comigo lá, do que estar judiando dela. Ela ficou um dia na clínica, ficou em desespero. Assim, quando eu fui buscar ela, ela chorava, chorava. E naquele dia ela chorou até 21 horas, assim, até ela conseguir se acalmar. Até. E daí, e ela parou 2 dias de comer completamente. Assim. Aí ontem de manhã, ela estava na caminha dela, começou com um gemidinho, assim, e pronto, vai morrer. Aquele gemidinho, tremidinho, assim, e sem força. Eu peguei ela no colo, botei um tapetinho no sofá, sentei, botei a cabecinha dela na minha perna, assim, e fiquei acariciando ela e conversando com ela ali. E fazendo uma prece, conversando. E ela estava ofegante, logo que eu peguei ela, que botei a cabecinha dela assim na minha perna. E fiz aquela prece, fui conversando e pedindo a Deus que se fosse para levar ela, então que fosse agora, né? Que ela não sofresse, assim. E interessante que ela foi acalmando a respiração, calmando, e teve um momento que eu achei que ela tinha morrido. Que ela parece que parou de respirar, assim. Tão serena que ela ficou, assim. Daí eu levantei e até fui no banheiro, assim, quando eu voltar, vou pegar ela agora, vou ver o que eu vou fazer, né? Que ela deve ter morrido. Cheguei e estava ela de pé no sofá, balançando o rabinho, bem faceira. Digo: meu Deus, olha só. Aí, ontem mesmo começou a comer, hoje já comeu bem, já comecei a fazer umas comidinhas para ela, ela não queria mais ração. Agora está aqui deitado do meu lado, dormindo bem tranquilo, passou o dia caminhando pela casa. Então, a gente vê assim, o que é o poder da ação com amor, porque o amor que a gente tem pelos bichinhos, né? E ao fazer a oração, transmite isso para ele. Eu estava lembrando que o Divaldo disse. Claro que eu não tenho essa mediunidade de ver, mas o que ela respirou aqui naquele momento, né, daquela oração, com aquele amor. Então aí eu vi na prática ontem o poder da oração. De eu achar que ela tinha até morrido, que ela foi parando de respirar e parou assim. E de repente está faceira, correndo até hoje, comendo. Então são fatos, né, que não tem como a gente contestar. Então, pessoal, antes de nós continuarmos, vou dar uma boa noite para o seu Edgar, para a Marilene, para a Eliane, para o Assis, sejam todos bem-vindos. Carlos, vamos aproveitar que você está conosco hoje, podemos passar para ti, para você nos cooperar conosco? Olha, Daniel, claro, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar novamente com vocês. Fico muito feliz quando né, a gente consegue conciliar. E quero parabenizar o estudo da Fátima,
trouxe muitas informações, né, complementações muito boas também. E, de fato, esses exemplos, assim, eles são muito tocantes, né, em nossas vidas. A importância da prece, a importância da prece servir, assim, como uma baliza, um balizador, né? Em todos os nossos momentos, não só nos momentos ruins, quando muitas vezes nos desesperamos e nos lembramos, mas também nos momentos bons, né? Também nos momentos de indecisão, nos momentos de dúvida, nos momentos de conquistas, né? De certezas. Então, ela é fundamental porque eu acho que ela contagia. Ela contagia não apenas a nós mesmos, o nosso espírito se sente revigorado, né, pela ação dos bons espíritos que as escutam, mas também eu acho que nós lançamos no ar uma energia muito positiva, que serve, de alguma forma, de amparo para aqueles irmãos que estão na mesma situação que nós, para aqueles irmãos que estão muitas vezes numa situação um pouco mais complicada do que a nossa, né? E eu acho que isso tudo interage de uma forma muito bonita na natureza, né? Então, tem uma frase que é muito bacana do Guimarães Rosa, né? Que ele diz, né? Como devem ser tristes os caminhos quando a gente só pensa na volta. Então, muitas vezes a gente faz a prece, mas esquece de fazer a nossa parte. E é o que o texto do Evangelho diz, né? Ali no capítulo 27, né? Pedi e obtereis. Da importância da gente orar, sintonizar, mas também ser ativo, também ter uma ação, né, para buscar os resultados que são tão esperados e desejados. E eu acho muito legal, assim, quando a gente vê o que Deus nos dá, né? O que Deus vai nos conceder na prece. E ali ele é específico quando fala o que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, muitas vezes a gente quer, como ele também fala um pouco mais na frente, sobre os milagres instantâneos, que era a solução dos problemas. Mas talvez a dificuldade em superá-lo ou o fracasso em não conseguir o resultado esperado, talvez essa seja a grande solução para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A questão é que muitas vezes nós demoramos para compreender todo esse processo. Então, a importância da paciência ela é fundamental. Nós demoramos e brigamos com Deus muitas vezes para aceitar as fases mais complicadas. A importância da resignação. Como tão bem falou a Fátima, uma resignação não significa uma aceitação, uma subserviência. Não, é a gente continuar fazendo o nosso papel, aceitando esta dificuldade, né, mas indo em frente, né? Como diria Madre Teresa, né? Se a gente não puder caminhar, vamos nos arrastando, mas vamos em frente, né? E a coragem ela é fundamental porque muitas vezes nós temos o medo do desconhecido. E quão desconhecido ainda nós somos para nós mesmos, né? Muitas vezes nós ainda não conhecemos o nosso potencial. Nós não conhecemos as nossas virtudes, né? E nós temos sempre a oportunidade de ter esse conhecimento, de buscar essa transparência, de descobrir esses véus, essas máscaras,
que fazem parte do nosso dia a dia. Então a vida ela é muito linda, mesmo nas maiores dificuldades. E o Espiritismo é essa ferramenta tão bonita que nos auxilia à compreensão, né, a ter a serenidade para passar por todas essas fases. Então a prece ela é fundamental por causa disso, né, nessa conexão, né? Mas principalmente uma coisa que eu aprendi depois de muito tempo é que toda vez que agora eu entro num hospital, eu não entro lá só para orar por mim, ou quando eu estou precisando, ou orar para um paciente específico a quem vou visitar, mas eu começo a orar por todos que lá estão. E como isso é importante, como isso me fez ver de uma outra forma esse significado da prece, né? Então ela é fundamental, sim. E que bom que a gente tem essa ferramenta, né? É isso, gente. Obrigado, Carlos. Muito bom. Realmente estamos todos conectados, né? Estamos todos sintonizados, alguns mais, outros menos. Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Boa noite, família querida. Deus abençoe todos nós. Parabéns, Fátima. Deus te abençoe sempre. Sempre fazendo esse trabalho muito bom que tu faz sempre. Muito bom. Deus te ilumine sempre. Todos nós, né? Mas hoje é o teu dia. Então, Deus te abençoe. Bem, o Fátima falou muito bem. O Carlos, você também é um grande luz para todos nós. Olha como é importante, né, gente? Nós temos N histórias sobre prece, né? O que nós emitimos e que nós recebemos. Muitas vezes não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos, em todos os sentidos. E todo mundo conta a história, o Daniel contou essa história maravilhosa aí também. O Daniel também sempre pesquisando e colocando em prática, né, Daniel? Eu tenho o que a gente estuda, se pudesse colocar em prática, né? Não sei se já contei para os irmãos, meu irmão estava em coma no hospital da cidade, né? Estava em coma. E aí a esposa dele, no outro quarto, também em coma, os dois no mesmo no hospital, em coma. Eu entrei na CTI e fiquei escondidinho lá. Era 10 horas da noite e a enfermeira perguntou: o que o senhor está fazendo aí? O senhor não pode? Eu falei: posso sim. Ela saiu lá na porta, não tinha ninguém lá. Então, tá, só fica aí, fica quietinho aí, se cuida, tá? O senhor é espírita? Eu sou. Mas eu também sou. Poder trabalhar num hospital desse tem que ter conhecimento também, né? Fiquei do lado do meu irmão até desencarnar. Ele estava em coma. A gente evoluiu na prática aquilo que a gente estuda. O desencarne, mas pelos pés, né? Aí, se observar e fazer prece para ele, conversar com ele mentalmente. Fazendo prece para ele, agradecendo a ele pelo irmão que ele foi sempre para nós. Muito, muito querido, muito resignado. Fiquei até o final do desenlace. Eu fui para casa satisfeito, feliz porque fiz a minha parte. E naquele momento que ele estava ali, ele saiu do corpo físico dele, né? Estava em coma, e foi até o outro quarto para visitar a esposa dele, que estava também em coma. Foi maravilhoso isso. Semanas, passou uns meses depois, eu estava no meu computador em casa e fazendo aquele jogo da paciência, que eu gosto muito, jogo de paciência, ajuda o cérebro da gente, né? E ele automaticamente sua mensagem no computador. Meu apelido é Dega. Ele disse assim: Dega, tá tudo bem, muito obrigado pelas preces.
A Gladys está bem, que era a esposa dele. E disse para o Gustavo, meu filho dele, né? Disse para o Gustavo não mexer nos papéis da casa, porque é do Cristiano da Preta, não mexe nos papéis. E disse para Maria, Maria é nossa irmã, né? Maria não brigar mais com a mãe. Elas foram muito amigas em vidas passadas. Não, para ela não brigar mais com a mãe. É isso aí, tchau. Eu quis tentar imprimir, apagou tudo o computador. Aí eu peguei, fiz uma prece de agradecimento. Pensando, puxa vida, como Deus é bom com nós. E a Gladys partiu em seguida, né? A esposa dele partiu no outro dia, a esposa dele partiu também. No outro dia. E, então a gente fica pensando, gente, a eficácia da prece é maravilhosa. Nunca duvidamos daquilo que Deus nos concede. Essa ferramenta maravilhosa que Deus coloca em nossas mãos. Para o nosso crescimento espiritual. Devemos acreditar mesmo naquilo que Deus é bom para nós. Tudo que nós pedimos para Ele, Ele nos concede, de acordo com as nossas necessidades, não de acordo com os nossos desejos, as nossas ilusões. É muito importante a prece. E nunca duvidamos. Quando não estamos bem, fazemos uma prece, agradecimento. Todo dia eu peço a Deus que enquanto meu corpo físico está dormindo, está descansando, eu falo com o meu corpo assim, descansa um pouquinho aí, meu querido corpo. Eu preciso trabalhar mais um pouco. Trabalhar no espiritual, tem que trabalhar todo dia. Não paramos, né? O espírito não para. Então eu peço sempre a Deus que nos conceda. Me conceda nessa existência ainda, momentos que eu possa cumprir com minha missão aqui no plano Terra. E nessa encarnação ainda, consiga observar aquilo que eu deixei de fazer, né? Com meus filhos, meus familiares, meus amigos, as pessoas que se dizem inimigos, né? O Fátima falou muito bem, também o Carlos também falou comigo, o Daniel. As pessoas que não gostam de nós também, que são instrumentos do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muitas vezes a gente fica pensando, né? Puxa vida, o que eu fiz nessa vida para sofrer isso? O que eu fiz para sofrer com essa cara, com essa pessoa? Mas muitas vezes Deus coloca essa pessoa no nosso caminho para nós exercitarmos a paciência, a resignação e o amor, né? Que o amor, a caridade, né? A caridade é o amor em movimento. Pensamos nisso, meus irmãos. Pensamos que nós estamos no bom caminho já. Nós estamos nessa doutrina maravilhosa que elucida nós, que descortina o maravilhoso e coloca em nós a realidade como é. Deve ser feita, né? A realidade da vida, aquilo que realmente nós precisamos viver. Às vezes tropeçamos, mas Deus nos dá sabedoria para tirar as pedras do nosso caminho, seguir em frente. E se nós ficarmos só olhando que as coisas aconteçam, sentadinho, não vai acontecer. Meus amigos, minhas irmãs, família querida, Deus abençoe a todos nós. Oi, queridos. Muito obrigada, Maria de Fátima. Maravilhoso teu trabalho, minha querida. E o Carlos, que bom também que ele está com a gente, que bom os comentários. O Daniel sempre presente. Eu penso que, a respeito da prece, a gente tem lido tanto, não é, queridos? Precisamos colocar em prática. Porque Jesus disse, né, pedi e obtereis. Então, a gente tem que ter a humildade de pedir. E eu tenho certeza que cada um de nós já sentiu experiência de ter feito prece e ter sentido o amparo da espiritualidade. Há poucos dias eu conversava com um irmão, que eu faço questão de comentar, porque o Carlos, o Daniel, em especial, conhecem o Odair, queridinho dele. Ele está tratando um câncer. E daí ele disse que nos momentos em que o grupo está fazendo prece por ele sente um bem-estar incrível.
porque ele está absorvendo, também está sintonizado, e tudo isso que a gente aprende, né, queridos, que a gente precisa também merecer, pedir para Deus com humildade e merecer esses benefícios. Então, queridos, que tudo que a gente está ouvindo de teoria, a gente consiga colocar em prática em nossas vidas. Temos sim que fazer prece, mesmo nos momentos mais difíceis, que parece que até a nossa fé fraqueja, mas a gente tem que ser firme e forte na fé, e principalmente nós que estamos estudando a doutrina. Então, que Deus abençoe a todos nós. A Vita também conhece o Dair, né, querida? Então, assim, a gente precisa prece por nós, queridos, para a gente estar bem, para ajudar as pessoas. Que bom que a Maria de Fátima recebeu. Nada é por acaso, minha querida. Estudar sobre prece numa semana em que a tua fé estava sendo testada, né? E que bom que você recebeu, certamente porque mereceu. Então, que Deus abençoe a todos, queridos. Eu andei muito doente, mas estou melhorando. A gente pegou os três a gripe. Como é que é, meu maridinho? Os três pegamos influenza. Mas, por incrível que se pareça, os homens saíram rápido. O Sandro e o Edgar. Mas eu, até agora, faz mais de mês, tenho tido uns probleminhas. Acho que estou com, sei lá, imunidade baixa, mas vai passar. E também o tempo, né, queridos? Frio, umidade, e eu sinto sim. Mas está tudo bem, estou muito feliz de estar com esse grupo maravilhoso. Sempre agradecendo a Deus pela oportunidade, ao Daniel, que organiza o nosso grupo, e a cada membro do grupo. Hoje eu estou vendo a Vera, uma carinha nova, né, Vera? Seja bem-vinda. A gente não se encontra por acaso, tá, Vera? Nós somos uma família. A gente sente falta quando um membro da família não tá, e a gente fica feliz quando reencontra. Um grande beijo no coração de todos. Deus abençoe a todos. Obrigado, Marilene. Obrigado, Edgar. Ficamos muito felizes em poder contar com vocês aqui junto conosco, nos ensinando, nos ajudando. Nos sentimos honrados. Kátia, posso te passar para ti, Kátia? Pode sim. Fátima, parabéns, querida, mais uma vez, né? Sempre teu trabalho tão bem feito, eu tenho interesse em pesquisar, em trazer o máximo para a gente. Muito obrigada, tá? Parabéns. Bom, o que eu pensei a respeito da eficácia da prece? Quer dizer, eu não pensei em nada, né? Eu fui intuída. Vieram as coisas que tem que vir para que eu aprenda, né? O que me veio, né? A vontade de fazer o bem já torna a prece eficaz, né? A partir do momento que dentro do coração da gente, eu me lembro muito do seu Edgar, porque quando vem do coração, tá tudo certo, né? Quando a gente tem vontade de fazer, quando a gente tem o olhar do bem para o outro, já é uma oração, né? E ela já deu certo, sabe? Porque ela veio do coração. Então, eu acredito muito nisso. Amor, benevolência, perdão, caridade, misericórdia, compaixão, fé, indulgência, né? Eu anotei aqui que a prece é o primeiro serviço para a prática de tudo que a doutrina espírita nos ensina, o serviço para o próximo, né? Porque quando tu quer perdoar alguém, mesmo que tu não faça uma oração oficialmente, né? Mas a tua conexão com aquele serviço, ele já é uma oração, né? E assim, com tudo que eu falei aqui, muito mais, né? Humildade, enfim, tudo.
A nossa fé a nossa fé é a manifestação através da oração, não tem como, é o primeiro passo, né. A caridade, a gente pode até fazer alguma coisa para alguém, mas ela começa com uma oração que vem do coração da gente, com aquela vontade que vem do coração, né. E eu peguei aqui alguns exemplos, por exemplo, eu que sou mãe, né, a gente sempre pensa muito nos filhos, né. Então, quando um filho cresce e sai do nosso cuidado e guarda, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai cuidar? Como é que a gente vai proteger? A gente não tem, porque sai do nosso domínio, sai do nosso poder, né. A gente conta com a oração. E quem é mãe aqui sabe, né, o quanto que a gente ocupa Nossa Senhora, né, para que proteja, para que guarde no seu manto sagrado, porque a gente acha, né, que a gente faz é o melhor para o filho, mas a gente já não pode mais fazer isso, porque ele já cresceu, já saiu do colo, e agora? É ele e a vida, né. E nós aqui orando, né. Quando alguém está muito doente física, emocional ou espiritualmente, eu tenho um outro grupo de estudo do evangelho, que é lá da casa espírita da qual eu faço parte. É nas segundas-feiras. E nós começamos bem depois desse grupo nosso aqui, e nós estamos aqui tratando sobre o duelo. E ontem, é uma formatação diferente, porque aquele grupo de segunda-feira, eles pegam um assunto e vão item a item, cada segunda-feira é um item, e agora nós estamos vendo sobre o duelo. E é um tema extenso, né, e ontem nós fomos estudar mais um item, e eu questionei, eu trouxe duas perguntas para o grupo, né. O quanto nos submetemos ao duelo quando nos relacionamos com pessoas tóxicas, manipuladoras e narcisistas? Será que temos, que permanecer próximos por conta do nosso compromisso em compreender os limites do outro? Eu trouxe essas questões aqui e surgiu algumas histórias reais, né. E uma delas foi de uma pessoa que faz parte da coordenação do grupo. Eh, Ela tem uma história bastante pesada com uma irmã que é narcisista. E aí ela desabafou com a gente, ela trouxe que durante a vida inteira, ela já é uma mulher da minha idade, mais ou menos, durante a vida inteira ela sofreu, com esse comportamento, né, da irmã, na verdade, essa patologia da irmã. As filhas da irmã já foram para fora do Brasil, coisa e tal, e ela ficou um tempo com essa irmã e ela disse: "Não, agora eu não consigo mais fazer nada por ela. Tudo que eu tinha que falar, eu já falei, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, então agora me resta rezar por ela. Eu perdoo tudo o que ela fez, todas as coisas que ela trouxe para minha vida que foram bem complicadas, mas agora me resta só rezar por ela e eu estou em paz." Eu achei aquilo tão forte, e quando eu fui anotar aqui, esses itens, né, eu me lembrei da história dela, né. Ela ama a irmã tem uma patologia que é grave, o Carlos pode confirmar, e ela não pode fazer mais nada, está fora do alcance dela, resta rezar. E aí a oração dessa irmã, meu Deus, vai longe, né, vai auxiliar muito. Essa pessoa que é tão, eh, que tem essa pendência na vida, né. E quando colocamos verdadeiramente nossa vida nas mãos de Deus, compreendendo que tudo nela nos é necessário, como o Carlos já falou, né, como, o seu Edgar colocou, o Daniel também. Quando nos resta só a prece, quer dizer, não só, né, que prece não é só, mas quando nos resta a prece, porque aquilo que nós estamos passando não é fácil, não é bom, mas é necessário. E daí a gente
só reza para que a gente tenha força, para que a gente tenha luz, para que a gente tenha essa compreensão, né? E que a gente aprenda o que a gente tem que aprender, né? Porque nada veio por acaso. Então era isso que eu queria passar para vocês e também falar de que essa casa espírita da qual eu faço parte tem um trabalho muito bonito, que é o tratamento à distância, que eles fazem uma irradiação, tem um horáriozinho à noite ali que eles fazem, e que eu fico pensando na quantidade de pessoas que auxilia, né. Ninguém está junto com ninguém está perto de ninguém, isso é feito à distância, mas quanto ajuda, quanto auxilia, quantas curas, né, devem, ter nesse serviço, né, que essa casa faz e que outras tantas fazem, né, que eu sei. Então que a gente possa sempre ter nossas preces primeiro, o agradecimento por tudo que a gente tem e a prece pelo nosso próximo, né, e para que a gente continue sempre assim, sempre com o olhar para o outro, né. Obrigada, gente, era isso. Obrigado, Kátia, muito boa essa tua lembrança. Aí entra aquela história do Divaldo, né? Das preces que ele foi recebendo, foi aspirando aqueles benefícios, então tu imagina, isso não é só para ele, é para todos, né? Claro que nós, a grande maioria de nós não consegue visualizar esse ambiente, ele sim, mas acontece com todos nós. E quanto é interessante tu falando, né, que nossos filhos crescem, seguem o rumo deles, só nos resta orar em muitas ocasiões. Acontece comigo com frequência. Eu tenho a minha filha, ela tem 41 anos, e ela se separou, já há algum tempo ela mora comigo. E ela trabalha na enfermagem do Hemosc, do Hemocentro, lá no centro de Florianópolis. E ela é ciclista. E ela vai trabalhar todos os dias de bicicleta e volta de bicicleta. E quando vai passear e se divertir, vai de bicicleta. Então, tu imagina eu aqui e ela na Via Expressa ali, como é que é a Via Expressa? Nesse nosso Como é trânsito, né. o trânsito? Então, tu vê como eu fico. E um dia ela quis me testar ainda, né? Foi a Balneário Camboriú, pela BR-101, uma turma de bicicleta, 74 quilômetros. Então, tu imagina o que foi de prece aqui, né? Então, eu cheguei à conclusão, bom, meu Deus, antes de eu ser pai dela, você é pai dela, então eu entrego ela em tuas mãos. Porque eu entrava aqui, eu ficava assim, enquanto eu não tinha notícia dela, né? Oração e se aguardando, e aquela aflição, porque eu conheço o trânsito aqui, né? Então, só a oração. E o que hoje eu penso, pai, ela é tua filha, antes de ser minha filha, então, por favor, proteja a nossa filha, porque eu estou pai, não sou pai, né? Mas Deus é pai. Então, a importância da gente, nesses momentos, né, dedicar essa prece, a prece é um gesto de amor, de carinho, né? Gorete, posso passar para ti, Gorete? Oi. Então, todos, né, já, Fátima, todo mundo, Carlos, todo mundo já falou. Eu peguei aqui um trechinho do Fonte Viva, tá? Aqui que fala sobre diante de Deus, perante Deus, mas lá no finalzinho, é o item 164, tá? Que diz assim, ó: quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus, nosso Pai, nos escutará. Então, voltando ali ao comecinho, né? Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus.
acredito que é imprescindível que façamos assim, e nos nossos momentos de alegria, de felicidade ou de infelicidade ou de tormento, a gente se coloque, né, nas mãos de Deus, vamos dizer assim, confiando realmente as nossas vidas a Ele, porque daí nós não sabemos exatamente o porquê das injunções, se são consequências do presente ou do passado, né, que tivemos. Então, colocarmos à disposição, orando, pedindo, como a Fátima falou, acho que o Carlos também, né, Carlos, você, Daniel, nos colocarmos com muita humildade e com confiança extrema do que estaremos recebendo. E crer que receberemos, né? Que eu acho que ninguém, não tem um filho que peça, né, um apoio, um incentivo a um pai, que esse pai não vai fazer nada por ele. Quem diria Deus para todos nós, né? Claro que nem sempre as pessoas estão preparadas ou estão sabendo ou têm condições morais ou emocionais naquele momento de entender a situação. Mas com o tempo e com a ajuda que a gente vai recebendo, esses fluidos amorosos, né, que são emanados em nossa direção e que nós estamos propícios a recebê-los justamente por estarmos fazendo uma prece, uma oração, né? Nós somos alcançados, vamos dizer assim, eles realmente acontecem. E é muito nítido, né? Eu acredito assim que é bem perceptível. Você está fazendo a tua prece, a tua conversa, se colocando ali à disposição, pedindo, né, a coragem moral, a coragem espiritual, a esperança, fortaleza íntima para a superação daquele momento, ou dos momentos, ou das pessoas pelos quais você está intercedendo. E realmente, né? É como sentir uma brisa que vem assim gostosinha quando a gente está com calor. Acredito que todos nós, sem exceção, mesmo que aparentemente não sejam ou não sejamos merecedores, mesmo assim, todos somos atendidos. A gente sabe, né? Lendo as obras de André, de Emmanuel, que existem coisas que a gente ainda não entende, mas a espiritualidade superior sabe, e por isso nos ampara sempre. E com certeza, né, Fátima? Teve aí um dedinho essa semana para te trazer, ó, um bafejo salutar aí, para todos nós. Obrigada, tá? Obrigado, Gorete, muito bom. Rita, podemos passar para ti, Rita? Boa noite, estava com saudade de todos vocês. Pois é, eu tive 2 momentos muito importantes na minha vida, 3 na realidade, que me trouxeram a ver a prece e a sentir a prece de maneira diferente. Hoje eu já consigo agradecer e orar quando são coisas boas e ruins, das 2 maneiras, né? À noite, quando me deito, normalmente é o meu horário que eu estou em paz, que eu estou quietinha, comigo mesmo e com Deus, né? Num desses momentos foi, muitos aqui sabem a minha situação, foram muitos anos com meu filho, dificuldade muito grande com meu filho mais velho. E daí, quando eu comecei a ter o entendimento de que aquilo eu chorei muito, eu tive muita tristeza com isso, né? Pois é, o filho mais velho não representa, mas geralmente é o que a gente mais cuida, porque é o nosso aprendizado quando se tem filhos, né? É o primeiro filho. Então,
eu comecei a fazer a minha prece de uma maneira diferente. Entreguei muitas vezes, pedi perdão a ele, se eu teria ofendido ele nesta vida ou em vidas passadas, e pessoalmente 2 vezes eu pedi perdão a ele, porque eu não sabia por que nós estávamos passando por aquilo, né? Aquele distanciamento, aquela coisa. E quando eu comecei a orar e a pedir a Deus que ele mandasse então um anjo, que eu não desencarnasse sem ter um acolhimento do meu filho de novo, sem que meu filho voltasse para casa. Ele me mandou minha nora. Faz 2 anos que, graças a Deus, graças a essa menina amada, a mãe da minha neta, uma menina criada também com muita dificuldade, que nós voltamos como família e meu filho retornou para casa. Assim também, pela prece, nós tivemos o merecimento de nos resgatarmos em família. Meus filhos com o pai, antes do desencarne do pai deles, né? E uma prece também que eu faço diariamente e que me machucou durante muitos anos, até que eu tivesse um entendimento de que era, né? Hoje, eu oro por todos os suicidas, porque eu tive minha irmã mais velha suicida. Então, peço a Deus por ela e pelos trabalhos de Nossa Senhora junto ao Vale Suicida. Então, por todos aqueles que passam por essa dificuldade grande, né, que se sabe, mas cada um tem o seu motivo, cada um tem o seu momento. Então, hoje eu tenho outro entendimento e sei que um senhor do Centro Espírita lá de Uruguaiana me disse que quando nós oramos pelos suicidas, eles recebem gotinhas de luz aonde eles estão. E aquilo nunca mais me saiu da cabeça. E eu nunca deixei de orar, nunca deixei de pedir e de agradecer a Deus por a gente ter o discernimento de hoje, que Deus nos abençoe e que nós possamos cumprir o nosso tempo de acordo e como precisamos, né? Então, a prece, realmente, não sendo seja de mãe, seja de quem for, mas segundo diz Chico, né? As preces de uma mãe arrombam as portas do céu. E isso é verdade. Então, hoje ainda, como diz o Daniel, como disse a Fátima, a Gorete, o Carlos, o seu Edgar, a dona Marilene, nossos filhos são criados, né? E aonde nós podemos ampará-los? É na prece, né? E com certeza, seus anjos guardiões recebem as nossas orações e estão protegidos, né? Segundo o merecimento e segundo aquilo que eles se propuseram antes do seu reencarne, né? Conforme foi já resolvido lá antes do reencarne de cada um de nós. Então, para mim é isso, a prece é diária, às vezes eu me pego durante o dia mesmo, conversando com Deus, que é nada mais do que uma oração, né? Onde agradecemos, onde pedimos, onde choramos às vezes, outras vezes estamos muito felizes, né? Mas como diz o seu Edgar, ombros fortes, para nós passarmos por aquilo que tivermos que passar, né? Da certeza de que vamos passar. Então, seria isso aí que eu teria a dizer a respeito da prece. Obrigado, Rita. Realmente, às vezes, a dor tem que chegar ao extremo para a gente sentir a necessidade, né? De buscar algumas transformações, da oração, principalmente, que às vezes, quando tudo está bem, a gente não se dá conta, né? Que mesmo nos bons momentos, precisamos estar conectados com o alto, através da prece. Assis, quer dar uma palavrinha, Assis? Bom, eu falar a verdade assim, até eu já conseguia até participar meio tarde, né? Mas se fala sobre oração, é bem mais amplo, né? Em agradecimentos. Acho que a oração, ela tem gente assim, uma vez eu estava
tem um colega meu, ó, que ele era, como é que eu posso dizer o nome? Ele era mórmon. Daí ele falava que primeiro a gente tinha que agradecer a Deus na oração. Fazer uma oração, mas agradecendo primeiro. E depois a gente tinha que pegar e aí pedir o que a gente queria. Malandro, né? Então é assim, ó, a oração eu acho que é o único elo, ou o maior que temos, com, com Deus Pai, Jesus Cristo, que é o nosso protetor de todos, né? Que é o protetor de todos nós. E se existe pessoa que tem que orar pelo certo e orar bem mais, que não, até ora um pouco, creio que uma dessas pessoas seria eu. Pelas minhas faltas do passado, que foi bastante. Chegar e botar a culpa nos outros, chegar e dizer assim, mas eu era meio assim porque eu tinha os obsessores, eu vou estar botando a culpa nos outros, né? Acho que um pouco de mim também. E agradecer a Deus que, né? Então é isso, pessoal. Às vezes, quando assim, eu levanto assim de manhã cedo, já escuto a oração da manhã, aí às vezes daí pego e de tarde, quando dá também dá uma orar um pouco. Apesar que a minha netinha diz, da Santinha não. Ela não gosta muito dessas coisas de oração. É uma figurinha, né? Então é isso então, pessoal. Eu quero, assim, agradecer o tempo que vocês tiveram, né, me escutando. Espero que eu tenha contribuído. E eu só tenho a agradecer a Deus. Porque olha que uma pessoa que faz tanto aniversário que nem eu, olha, eu tô pra ver, hein? O aniversário do dia que eu nasci, daí o aniversário do dia que eu de um acidente sobrevivi, o aniversário de uma cirurgia, meu Deus, as oportunidades que tive de poder caminhar de novo, e assim vai. Então é tantos que eu acho que eu tenho que ficar todo dia agradecendo. Pessoal, fique com Deus. Tamo aí. Obrigado, Assis. A gente vê, né? Tô falando isso de a bondade do Pai, que Ele nos dá muitas oportunidades, né? De seguirmos a nossa caminhada. Então, né? Sobre a oração, eu estava vendo, né? A eficácia da prece, por exemplo, ela se baseia em dois pilares, né? Que é a fé e a convicção. Nós precisamos crer com todas as nossas forças, no ser superior que nos dirige e ao qual nós dirigimos nossas preces, não é? E ter certeza de que os nossos pedidos estão, vamos dizer assim, alinhados com o bem maior. Então a prece ela vai além de uma simples esperança, é o reconhecimento do poder supremo que governa o universo. Além da fé e da convicção, o merecimento é fundamental para a eficácia da prece. Não podemos esquecer isso, né? Às vezes não recebemos aquilo que pedimos, porque nós não sabemos o que necessitamos, o que é necessário para nós, e talvez por não termos merecimento, né? Porque somente nos é concedido o que está de acordo com as leis divinas e que vai auxiliar no nosso crescimento espiritual. O Espiritismo nos esclarece isso, né? Então, quando nós compreendemos isso, nós vamos refletir sobre a natureza dos nossos pedidos, nos alertas que, em muitas vezes, o que pedimos não é o melhor para nós, ou
o momento não é adequado, não é? Então, essa compreensão ela vai nos levar a refletir sobre a natureza de nossos pedidos e aceitar que muitas vezes o que desejamos não pode ser o melhor para nós, ou não ser o momento adequado para aquilo que nós pedimos. A prece ela não faz milagres, ela é uma ferramenta para pedir ajuda, pedir auxílio aos bons espíritos. E esses bons espíritos vão nos inspirar e dar apoio intelectual e moral necessários a nós. A prece, então, ela é ainda um instrumento de caridade. Ela nos permite auxiliar os outros, encarnados ou desencarnados, enviando os bons pensamentos. Quando nós fazemos isso, nós também atraímos as forças do bem em nosso apoio. A prece, ela permite nos conectarmos com o mundo espiritual, fazendo com que os bons espíritos venham, então, em nosso auxílio, venham nos apoiar em nossas dificuldades. A prece faz com que desenvolvamos uma força moral necessária para enfrentarmos todos os desafios da vida com perseverança. Ela atrai os bons espíritos que irão nos fornecer os conselhos que precisamos e que vão nos incentivar na nossa jornada. Podemos fazer a caridade orando. A oração ela vai nos conectar com o mundo espiritual, vai aumentar o nosso entendimento e a esperança no futuro. Nós podemos usar a prece para pedir força, pedir coragem, para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Usamos também a prece para agradecer as bênçãos recebidas e louvar a Deus. O que quer dizer louvar? Exaltar as qualidades de Deus pelo seu amor por nós. Então devemos também orar pelos nossos inimigos, pelos nossos amigos, familiares, pessoas com necessidades. Fazendo isso, nós vamos estar fazendo a caridade ao enviar esses bons pensamentos, esses pensamentos de apoio. Então, por mais que Deus saiba das nossas necessidades, é através da prece que nós ativamos o nosso livre-arbítrio, que vai contribuir para o nosso progresso espiritual. A prece ela é um instrumento poderoso para nos conectar com o mundo espiritual. Ela vai nos auxiliar, então, nesses momentos de dificuldades e fortalecer o nosso espírito. E para concluirmos, então, a prece ela pode, então, ser utilizada para pedir, agradecer e louvar, como nós vimos, acreditando sempre no poder da prece, que essa prece nos possibilita nos conectarmos com o mundo espiritual, que vai, ao nos conectarmos com esse mundo espiritual, possibilitar que recebamos auxílios, né, através da inspiração. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através do estudo de hoje. Tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.